Bom, vamos lá. Hoje a gente vai, na verdade, começar o nosso estudo de intuição e destino. A gente fez uma introdução, né, importante, né, colocando os aspectos básicos, mas agora a gente começa a falar mais especificamente da intuição em si. Até o Diego, que está entrando agora, se você quiser depois, você me manda uma mensagem, eu te mando as aulas gravadas anteriores, que foi essa introdução desse tema que a gente vai começar agora. Então, eu vou colocar o slide, como a gente sempre faz, e depois, se for o caso, a gente volta. A gente volta, faz algumas interrupções, algumas dúvidas. Então, a gente vai começar a falar de intuição, falando sobre o poder da intuição. Basicamente, né, o que a gente vai começar a falar hoje? O que é intuição? Intuição é a capacidade de conhecer o desconhecido. Seria esse sexto sentido. Quando a gente consegue desenvolver a intuição de forma correta, a gente desenvolve uma sensibilidade. E aí, o Biden coloca no texto, né, e as coisas, na verdade é Shri Atman, né, que fez esse texto, que é discípulo do Biden. Ele coloca, e as coisas correm bem. Né? Basicamente, o que a gente vai entender de intuição é a gente nasce com inato esse princípio de conexão. Né? Se a gente age de forma conectado com a natureza, sem a influência mental que nos desconecta de alguma forma, até eu estava falando na live agora, desilusão, a gente usa como uma palavra ruim, mas na verdade desilusão é sair da ilusão, é observar as coisas de forma real, objetiva, é não estar mais iludido, né? Não é uma coisa ruim, na verdade é uma coisa boa, né? E esse desiludir é voltar a se conectar de forma real na natureza. E aí, na medida que a gente se conecta e as coisas acontecem como tem que acontecer, tudo corre bem. Então, essa visão de bem e mal, né, não é o contrário da compreensão de que a gente imagina o que a gente acha que deve ser a existência. Nossa, uma gritaria de cachorro agora. A gente imagina alguma coisa mental do que a gente tem, uma perspectiva do que é bom, e aí isso não ocorre da forma de casa, como a gente... Oi? Oi? São os daqui de casa que estão latindo desse jeito? Não sei. Não, acho que não. Eu acho que não. A gente imagina uma coisa que seja mentalmente, né, que a gente quer que seja bem, e se aquilo não ocorre da forma como a gente quer, a gente tem essa perspectiva que é ruim. Mas, na verdade, tudo não passa de ilusão, né, que é chamado de Maya. Essa ideia do que a gente acha que pode ser bom. Na medida que você entra numa conexão, numa visão, numa existência sem essa perspectiva mental, tudo passa a correr bem. E essa é a ideia de essa sensibilidade que faz com que tudo dê certo. E o que é dar certo? É a perspectiva, é o desenvolvimento da sensibilidade, essa é a palavra, de perceber aquilo que deve ser o correto para ser feito, aquilo que vai acontecer na perspectiva até de uma visão kármica, né? Tudo tem uma ação, uma reação pertinente, então naturalmente as coisas acontecem de forma que corram bem. Esse sexto sentido, esse sistema autossensorial, né? Ele sempre está alerta, né? Ele avisa quando vai dar errado. E a gente vai ver uma coisa interessante, existe um tempo onde a mente influencia essa visão. Na medida que a gente está conectado, isso a gente vai ver também, né? A meditação é a ferramenta de aquietamento para que a gente tenha essa percepção, essa sensibilidade. Isso vai sempre nos guiar, né? Então, o que a gente está buscando, que é o poder da intuição, e que a gente vai se desdobrar em vários aspectos sobre ela, é essa capacidade de se conectar e deixar caminhar de forma absolutamente natural. Sair da perspectiva mental, da criação que a gente faz do mundo. Todas as vezes, né, que a gente sair desse alerta natural, a gente começa a contaminar isso com a forma mental. Então, a intuição, né, é quando a gente recebe uma informação que é verdadeira, mas desconhecida. Esse é um fator interessante de entender,
é que a gente tem uma perspectiva. O que é desconhecido? Desconhecido é aquilo que vai acontecer, é o amanhã, é o futuro, é o que a gente ainda não tem acesso. E na medida que a gente recebe uma informação verdadeira do desconhecido, quer dizer, aquela sensação profunda de que algo vai dar certo ou algo não vai dar certo. Só que isso vai ser contaminado por uma defesa egóica, aquilo que eu gostaria que desse certo, aquilo que eu não gostaria que desse certo. E a diferenciação entre intuição e a nossa vontade, ela vai ser no tempo que a gente deixa a mente contaminar essa informação. Então ele coloca aqui, uma informação sobre o presente e o futuro que você ainda não sabe, né? E que não poderia ser calculado com os dados que você tinha, isso é o princípio intuitivo. São esses dados que a gente obtém sem a qualidade dos sentidos. Isso é informado, né? Ele coloca pela aura, pela linha do arco, pelo corpo sutil, que são essas informações que a gente adquire que não são no grupo mental. Podemos relembrar uma coisa, né? Não sei, a gente já falou em algum ponto sobre isso. A forma como a gente experiencia o mundo, ela é chamada de antakarana no yoga, né? Ela é composto por mente, que é onde guardam essas informações, essas memórias genéticas, todos os tipos de memória, né? Celular, enfim. E essas memórias elas são analisadas pelo que é chamado de buddhi, por uma capacidade de inteligência, de análise desses dados. A gente tem um fator que é chamado de arranca, essa individualidade, essa percepção da existência, e a gente tem uma consciência que observa tudo isso, né, de forma imaterial. Esses 4 elementos, chamados de antakarana, é a forma como a gente percebe o mundo. Então, a gente tem o que chama de sanskaras, as impressões, que a gente vai guardando. E é tido no yoga, né, que essa existência nossa, ela vai transmutando, que é chamado de samsara, essa roda de nascimento e morte em diversas formas. Essas informações, elas vão sendo guardadas, né? E a aura, a linha do arco, o corpo sutil, esses corpos, essas dimensões mais sutis da nossa existência vão armazenando essas informações. Então, a gente, na verdade, a gente é conectado de uma forma profunda a essa existência, essa inter-relação, ela é profunda. E existe um grupo de informações que transcende a racionalidade lógica, né, da observação da vida. Então, quando a gente aquieta a mente no seu sentido mais grosseiro, né, a mente é o volume de informações adquirido pelos sentidos que vão dando essa articulação do que é o mundo, né, dentro desse volume limitado do que eu tenho na minha cabeça. Quando eu olho uma coisa, né, e concebo a ideia, a forma daquilo que eu estou vendo, eu já estou absolutamente contaminado com esse grupo de informações limitadas que eu tenho. E sempre na perspectiva do anterior que a gente viu, né? O que o ego constrói? Uma busca constante de autoafirmação daquilo do que eu penso e do meu grupo. Então, constantemente, eu estou sempre buscando, de forma contaminada, aquela percepção do que eu estou vendo no mundo, buscando o que é bom para mim, né? O que é bom para mim, para o meu grupo, sempre tentando sustentar e me autoafirmar nessa existência. Quando eu fico preso a isso, que é a nossa existência em si, né? Que é o princípio de sofrimento, de desilusão, né? De ilusão e desilusão, porque eu estou baseado nessa criação do mundo mental. O que é o poder da intuição? É essa capacidade de estar conectado com a existência e automaticamente essa conexão já me diz o que é, o que não é, o que está certo, o que não está. Não sei se vocês já tiveram isso, mas quanto mais isso a gente vai ver já já, quanto mais a prática do yoga se aprofunda, mais capacidade de observação desse sentimento, né? No fundo, você já sabe, você não tem o dado concreto, não existe nada que racionalmente ou logicamente aponte para essa direção, mas você sabe que para lá vai dar certo ou errado. Existe um sentimento que, na maioria das vezes, ele é encoberto por essa busca egóica, porque às vezes o que está nos levando para um lado não é aquilo que eu concebo como melhor para mim. Então, naturalmente, já existe uma rejeição. E aí isso bloqueia a escuta, né, dessa intuição em si. 9 segundos, né, a teoria dos 9 segundos. É dito que a gente tem 9 segundos para reconhecer uma situação e agir intuitivamente. E esse tempo de 9 segundos, eu acredito que não seja especificamente 9 segundos em si, mas é uma referência a um pequeno tempo que existe de observação sem contaminação mental.
Até eu coloquei em uma outra ocasião, né? Essa desenvolvimento da tecnologia de ficar rolando na tela é justamente porque você não tem o tempo de absorção, né? De um tempo de conexão com a mensagem. Então você fica girando, 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 sem se conectar com aquela informação exata, né? Então gera até um princípio de não, como se fala, de você não ter identificação com aquilo. Então, tanto faz quando você está matando a outra, ou está com uma coisa boa ou ruim, não existe o tempo de absorção daquela mensagem. E esses 9 segundos, né, a gente é colocado que a gente deve encontrar uma resposta em 9 segundos. E a gente tem coragem, inteligência e consciência para agir. Tudo aquilo que você pode resolver em 9 segundos irá harmonizado. Qualquer coisa a mais será contra você, mirando sua felicidade. Olha que isso que é interessante essa perspectiva, né? Se as coisas trabalharem mais contra você do que a favor, claro, você experimenta o karma da perda, né? A dúvida, a miséria, essa infelicidade. Se não encontra a solução em 9 segundos, a integração dos neurônios falha e você fica em desvantagem. O que ele quer dizer com essa colocação dos 9 segundos? Que é bem interessante. A gente viu isso muito naquela segunda ação, né, no qual a gente tem uma captação através dos sentidos, existe uma conexão com aquilo que é captado ou não, né? Então, na medida que eu me conecto àquilo, eu absorvo essa informação e canalizo essa informação. Na medida que eu canalizo, eu distribuo ela no sistema neural, hormonal e gero uma ação final. Esse ciclo, quando falo nesses 9 segundos, na medida que eu entro em contato com os meus sentidos, e tem que haver uma conexão. Agora eu estou falando aqui, mas tem alguns barulhos, né, do meu lado aqui acontecendo, algumas pessoas falando, etc. Se eu não me conecto a essa coisa que está entrando pelos meus sentidos, eu estou tendo contato, mas eu não estou me conectando, então não existe absorção, eu não sei exatamente o que está acontecendo, porque eu preciso me conectar com esse som. Então, na medida que eu tenho essa exposição dos meus sentidos a esse grupo de informações, eu me conecto àquilo, esses 9 segundos é o tempo que, na hora que eu me conectei, a minha estrutura egóica, ela vai pegar as informações egóicas no sentido de falso ego, não só no sentido da individualidade em si, que é natural. O falso ego é aquilo que eu pego essa informação e inconscientemente, subconscientemente, de uma forma muito rápida, que é a característica da mente, ela vai construir uma ideia daquilo que é bom, traga do eixo, né, que é a do Yoga Sutra, né? A mente sempre vai trabalhar em desejo, aversão, aquilo eu gosto, não gosto. E tudo isso é imensamente rápido, que a mente vai juntar essas informações e vai construir a percepção daquilo contaminada com aquilo que constrói ou não a minha autoafirmação, que é bom ou não para mim, percebe? Independente da realidade do que eu estou absorvendo como mensagem, existe uma construção imediata e rápida que traz sempre a busca de satisfação pessoal, que é o princípio do falso ego. Tudo vai ser medido nessa escala. É bom para mim ou não é bom para mim, a mente já vai articular imediatamente. Esse tempo de 9 segundos é exatamente esse tempo de articulação. Então, eu vejo uma coisa, capto uma informação, ou eu tenho um determinado sentimento. Esse movimento, imediatamente, dentro desse tempo, ele vai ser contaminado. Na hora que eu contaminei ele com a minha mente, eu já perdi. Por isso que ele coloca, né? Deve ter a coragem e a inteligência e a consciência para agir. Porque eu preciso estar muito equânime, sereno, para que eu consiga observar esse intervalo de ação. E aí, na hora que eu já contaminei pela racionalidade a lógica, eu já entrei num ciclo que já não é mais puro, né? Que a gente viu na introdução. Não é mais uma intuição pura e passa a ser uma intuição mental. A intuição mental é aquela que é construída com aquilo que eu acho que deve ser melhor para mim ou não. Aí já passa a ser uma coisa de avaliação. Então, devo tomar uma atitude ou não, né? E até uma coisa interessante que os outros colocam, né? Até do grupo estava colocando. Não existe um treinamento de intuição, né? Não existe uma forma para falar, vou treinar ser intuitivo. Né? Intuição é o aquietamento desse sistema mental. Na medida que você consegue manter uma harmonia, uma estabilidade, uma equanimidade mental, um aquietamento profundo,
aflora essa capacidade de observação de algo que não vai ser contaminado. Então, a intuição ela está sempre lá, né? Ela está sempre agindo. A intuição é essa conexão que a gente tem com a realidade, que nós somos, né? Aquilo que nós realmente somos. Mas a gente não ouve porque a consciência está focada em outro lugar. E o que é o outro lugar? É aquele lugar no que eu crio que é bom para mim. Então, na medida que eu crio um mundo ideal, ideal no sentido de idealizado, né? Não de bom, eu idealizo um mundo, e esse mundo, a minha consciência fica focada nesse lugar, nesse mundo que eu idealizo. E esse mundo, eu fico sempre buscando ações e fatores externos que corroborem essa ideia que eu crio no mundo, e eu fico sempre preso a esse foco. Então, qualquer coisa não tem a capacidade de analisar ela puramente, porque ela sempre vai estar contaminada com essa ideia que eu criei no mundo. Então, ele coloca, por isso meditamos, né, para nos tornar conscientes da nossa consciência. Bonita essa frase. A meditação é a ferramenta para a gente se tornar consciente da nossa própria consciência, da nossa existência em si. O que é a meditação? A meditação é um estado que a gente leva a mente a esse estado mental que se deve entrar nesse estado através de um treinamento, um adestramento mental. Então, as técnicas que a gente usa, diversas, qualquer que seja, é sempre um treinamento, um adestramento para conseguir levar a mente a um estado de aquietamento, de estabilidade, para que a gente consiga observar o mundo sem a interferência imediata da mente. E essa é a teoria dos 9 segundos. Eu consegui estar no estado profundo de aquietamento, no qual eu observe as coisas antes que a mente contamine. Depois que ela contaminou, ela já não para mais, aí eu já perdi a capacidade, aí já começa a ser sempre uma análise lógica sobre aquilo que eu estou vendo. E a lógica sempre vai buscar eu construir aquela ideia que eu tenho do mundo. Então, compreenda, né, que ele coloca que a intuição trabalha automaticamente, né? E esses 9 segundos é esse tempo necessário que a gente precisa de não deixar a mente contaminar. Então, a questão é que a gente não consegue ouvir e aí a gente não confia. Por que a gente não confia na intuição? Porque ela vai estar contaminada com um aspecto egóico, pessoal, né? Com uma ideia. Aí a ideia já começa a racionalizar. Será que vai dar certo? E para dar certo ou dar errado, eu preciso de uma construção de informações racionais e lógicas. Eu não posso falar assim, eu vou me dar bem, independente do que vai acontecer. Isso é uma coisa muito legal de compreender. Às vezes tudo está dando errado, ou tudo aponta para um lado que não vai ser bom. Todas as informações que você tem na sua mente está dizendo isso não tem como dar certo, isso pode dar errado. Mas aí o que acontece? Lá dentro existe uma informação que está dizendo não, vai dar certo. E isso é aquele ponto que ele coloca anteriormente. Não existe uma informação lógica, não existe uma informação racional, é o conhecer o desconhecido. Você sabe que vai dar certo, independente das condições. Se você se entrega às condições racionais, a lógica vai construir, vai formatar, vai dizer, mas isso não tem como dar certo. Por que isso? Por que isso? Por isso? Vários fatores racionais e lógicos que vão levar a falar, não, isso não vai dar certo. Mas existe um impulso lá dentro, e isso é a intuição que está sendo aquietada, que ela não está sendo deixada aflorar, porque existe uma interferência profunda. E percebe que quanto mais a gente estiver envolvido com essa idealização do mundo que a gente cria, menos capacidade e menos coragem, é uma palavra que ele usa que eu achei bem interessante, menos coragem a gente tem de escutar a intuição e ter ação baseada na intuição. Então, quando a gente deixa de escutar a consciência, né, aquilo que é real, né, naquele momento, é quando a gente está imbuído dessa visão após os 9 segundos, vamos colocar como ele está colocando. Então, se a gente fizer uma pausa para executar a verdade a partir da mente racional, começar a calcular consequências, né, prováveis, baseado no medo, e aí eu já perdi o momento, eu já perdi. Porque daí já entrou toda uma questão de sobrevivência, de autoafirmação, de ego, de raciocínio lógico, e aí eu já perdi aqui no momento. E aí um ponto bem legal, né? Se eu não tenho nem a perspectiva de buscar a análise de algo que transcende essa visão mental, eu estou absolutamente entregue a um sistema contínuo de reativo. A gente viu isso também no ciclo da ação, né? Aquele ciclo da ação é até legal de vez em quando revisitar
aquelas aulas, porque é muito base disso, né? A gente tem um ciclo de ação no qual a gente pode interferir em alguns aspectos desse ciclo. O mínimo que a gente pode fazer é observar esse ciclo funcionando. Se a gente não tem a capacidade de observação do ciclo, a gente está absolutamente entregue a uma existência reativa. Quer dizer, acontece um fator, automaticamente já vai gerar um ciclo e gerar uma reação, e a reação empreende, uma ação empreende uma reação, e eu alimento o ciclo constante, preso a um aspecto absolutamente condicional e mecânico da existência. Isso é uma das coisas que dá essa percepção da vida de rapidez. Quando a gente olha e fala assim, nossa, já passou um ano, já passou 10 anos. Porque existe um aspecto condicionado, né, condicional, que nos leva a um constante fluxo de existência reativa. E aí essa existência reativa leva ao quê? A nem percepção do que está acontecendo. As coisas simplesmente vão acontecendo e vão reagindo. É como a gente acorda, toma banho, escova dente, abre a porta, entra no carro, vira a chave, sai, volta, tudo de uma forma absolutamente condicional. Você não presta atenção, você não tem nem a medição de tempo, as coisas vão simplesmente acontecendo numa sequência reativa. Então, o primeiro ponto que a meditação é fundamental, e a prática do yoga leva a isso, né? Então é até colocado aqui, aprender a prestar atenção na intuição, confiar nela, agir a partir dela, é uma mestria adquirida com o yoga e meditação. Para que serve o yoga? O yoga, em seus vários condicionamentos, né? Se você pegar a Hatha Yoga, para preparar o seu corpo, para dar suporte para essa capacidade de observação, de quietude mental. Então, o yoga e o fruto do yoga, né? A fragrância da flor, a fragrância do yoga é a meditação. Então, na medida que eu vou desenvolvendo uma prática contínua do yoga, eu vou desenvolvendo uma capacidade meditativa. Essa capacidade meditativa me leva à possibilidade de prestar atenção. E o primeiro passo é eu prestar atenção nesse ciclo de ação, nessa capacidade reativa de se tornar não reativo. Quanto mais observação eu tiver da minha existência, do meu sistema, né? 4 coisas fundamentais para a nossa expansão de consciência. Autoobservação, utilização do equipamento de forma correta. Eu tenho um equipamento muito melhor que o do cachorro. Eu consigo observar várias coisas que o cachorro não consegue. Eu consigo alterar padrões que os outros animais não conseguem. Quer dizer, se eu tenho tudo isso e não uso, estou preso ainda a um sistema reativo, eu estou perdendo a minha existência, né, como humano. Né? Então, eu preciso, primeiro, conhecer tudo isso, autoconhecimento. Segundo, usar essa capacidade. Terceiro, investir profundamente na análise da natureza mental. A mente é a correlação minha com o mundo. Eu preciso ter uma compreensão profunda do funcionamento dela. Então, a natureza mental é um aspecto fundamental. E quarto, uma análise da superfície da natureza. Quer dizer, a natureza está me influenciando. Todo o entorno está influenciando a minha existência. Eu preciso ter uma análise de como isso me influencia. De que forma eu interajo com esse fluxo natural que me faz existir e que me dá essa percepção da existência. Então, o primeiro ponto que eu tenho que trabalhar, e o yoga é essa ferramenta para isso, é levar a capacidade de observação, a capacidade de quietude, a capacidade meditativa. Os grandes almas, elas vivem em meditação. Né? Constantemente a mente está em estado meditativo. Quer dizer o quê? Constantemente ele está observando as coisas de forma clara, objetiva, como é, né? E não como a mente cria. Então, o que o yoga faz? Ele ajusta esse sistema, né? Esse sistema todo, essas dimensões. No ano passado viu os 10 corpos, né? As 10 dimensões no qual a gente está preso na nossa existência. O yoga trabalha todas. Então, de forma que quanto mais eu ajusto todo esse sistema, mais capacidade de minha mente ter um estado meditativo, equânime, de observação e de ir entrando no fluxo. Na verdade, o que a gente procura em toda essa existência em si é limpar a nossa capacidade perceptiva, harmonizar todo esse sistema que foi nos dado, esse equipamento que foi nos dado para o nosso corpo, nossa mente, etc. E usar isso da melhor forma possível, entrando em conexão. Eu acho que já falei isso algumas vezes, né, e tenho convicção de que a era que a gente está entrando agora, né, na forma de nomenclatura, tido como é a era de peixes, agora é a era de aquário. Essa era que a gente está entrando agora é a era de utilizar tudo isso que a gente já viu, todos esses conhecimentos, e yogis, e tecnologia, e filosofia, e todos os conhecimentos que a gente acumulou durante a era passada,
é hora de usar, né? Agora é hora de ser o conhecimento, não mais adquirir o conhecimento. E ser o conhecimento é se conectar a isso. Eu dei um exemplo na live que eu achei interessante, né, essa observação, né? A gente é tão grotesco na nossa existência. Eu vou dar um exemplo de um fato que aconteceu agora essa semana, que eu citei agora há pouco e acho que é pertinente. Essa semana, um programa de TV, né, que massacraram um menino lá de forma mental, né, e todo mundo se comoveu com isso, né? Existiu um envolvimento aí de várias pessoas, de várias áreas diferentes, né, com esse massacre que o menino sofreu mental desse programa de TV. Bom, o fato interessante é, né, nesse mesmo programa existe uma regra que, se você tocar numa pessoa, você é expulso do programa. Mas se você acabar com a pessoa mentalmente, humilhar e arrasar com a pessoa mentalmente, não acontece nada com você. O que é interessante essa análise? Que, na medida que a gente é tão profundamente grotesco numa identificação corporal, né, a gente é o nosso físico, né, a gente é o nosso corpo. Se você agrediu o meu corpo, você é expulso. Você agrediu a minha essência, a minha existência, que é o meu corpo. Se você agredir a minha mente, não. Aí tá tudo certo. Aí beleza. Aí é uma discussão posterior, né? Pode ser, pode não ser, enfim, mas não acontece uma repressão imediata, porque a mente, ela é sutil, ela é mais abstrata, né? O meu corpo não. É interessante essa análise para a gente ver o quanto ainda a gente está preso nessa visão corpórea da existência. Eu sou o meu corpo. A minha mente, os aspectos mais sutis da minha existência, e vamos ver depois, né? Mas o meu corpo não. O meu corpo não pode ser agredido de forma nenhuma. Então, o que acontece? Né? Quando a gente começa nesse novo momento existencial, que talvez uma agressão mental há 20, 30 anos atrás poderia ser nem levada em consideração. Hoje já cria uma comoção, já existe envolvimento, já é um pouco melhor. Né? Apesar de ainda ser uma forma ainda estranha, né? Porque deveria ter uma resposta, né? tão pertinente quanto a agressão corporal. É uma agressão corporal, porque é uma das dimensões. Então, quando a gente começa a entender, né, através do estudo do yoga, todo estudo também, né, a gente está focado no yoga porque aqui é yoga, mas quando a gente começa a entender que a nossa existência é dimensional, são várias dimensões, a teoria básica do yoga, né, fala em coxas invólucras, né, nós somos 5 invólucros, né, que começa no grosseiro, que é o corpo, vai numa questão mais energética, chamada de prana maya kosha. Nesse caso, maya não é ilusão, né? Maya é feito de. Então, Ana Maya Kosha, Ana é alimento, né? Maya é feito de e Kosha é invólucro. Então, um invólucro feito de alimento é o corpo mais grosseiro. É Prana Maya, seria um invólucro feito de prana, mais sutil, essência nossa energética. Mano Maya, Kosha é o corpo da inteligência, da mente, né? Que é mais sutil, que é o corpo mental, né? E a Vijnana Maya Kosha é o corpo da inteligência, que analisa tudo isso, e a Ananda Maya Kosha é o corpo da alma. Né? São 5 invólucros. Essa é a visão mais tradicional do yoga. Né? A gente estudou lá os 10 corpos, os 10 corpos, mas essa é a visão mais tradicional do yoga, de 5 invólucros, 5 dimensões da nossa existência. Percebe que milhares de anos isso está escrito, né, do yoga. É muito legal porque se isso fosse introspectado na nossa existência hoje, né, entenderia claramente que eu não sou o meu corpo. Né? Eu sou primeiro, eu sou Ananda, né? Eu sou a Ananda Maya Kosha, eu sou a alma que experiencia o mundo através desse corpo. E mesmo esse corpo, ele é multidimensional. Então, à medida que você afeta meu aspecto energético, meu aspecto mental ou meu aspecto de inteligência, você está me afetando diretamente a minha experiência desse mundo. Né? Eu não sou só um tapa na cara. Né? Um tapa na cara pode ser, às vezes, um desequilíbrio do meu campo de energia. Porque ele coloca muito essa coisa da linha do arco, da aura. Tudo isso é a nossa formação. Então, a prática do yoga, ela coloca essa capacidade meditativa de observação das diversas dimensões mais grosseiras e mais sutis que a gente experimenta nesse mundo. E a intuição, ela é essa conexão, que está perdida nessa visão absolutamente grotesca, né, de identificação com o corpo. Então, na medida que a gente conecta de novo, né, que a gente sutiliza a nossa existência, isso é um ponto bem falado já várias vezes, né, o que é a existência? A existência é purificação. Na medida que eu purifico a minha existência e sutilizo ela, eu começo a existir de forma mais fluida, mais suave, né, mais dentro do fluxo. Né? Então, confiar na nossa intuição, é interessante essa outra colocação aí, que confiar na intuição nos liberta. Né? Nos liberta porque a gente está
acorrentado a uma existência grotesca, né? Bruta. Na medida que eu vou sutilizando essa existência, eu vou me libertando disso, né? É a visão que a gente também já falou várias vezes, né? Principalmente dentro da filosofia dos chakras, né? Aquela perspectiva de sair do animal e alcançar uma existência divina. Nos libertar dessa existência animal, que do animal passa a ser humano, com toda essa observação de relacionamento, e passa a ser divina na hora que eu me liberto disso, na hora que eu desconecto dessa existência absolutamente material, né, grotesca. E aí agir com base na intuição passa a ser autêntico, original, criativo, porque eu passo a viver de forma conectada, né, de forma... eu até citei no encontro passado, né, alguns filmes que estão surgindo agora, que é muito interessante analisar sobre essa perspectiva, né? O Professor Polvo, o Farol da Orca, o Farol da Orca. Esses filmes, eu não lembro exatamente, depois se alguém quiser, eu pesquiso e põe no grupo, mas o que são esses filmes, né? A capacidade, são todos filmes fundamentados em fatos reais. Então, o que é, basicamente? O próprio I Am, né, que fala de um cara que sofreu uma compulsão, se eu não me engano, quando bate a cabeça, não lembro. Mas, enfim, ele tem um problema mental, depois quase chega ao suicídio, depois ele é um cineasta, larga tudo. Esses filmes todos, o que eles mostram, né? Capacidade de conexão. A gente está desconectado, perdido numa ilusão. De repente, por algum fator, a gente se conecta. Quando fala do farol das orcas, é o cara que tem uma conexão profunda com a orca, o povo, o cara que tem uma conexão profunda com o povo. E não é a orca, o povo, é uma conexão com a existência, né? E aí, polvo, orca, mar, planta, passarinho, é uma coisa que a gente se desconectou completamente. E essa reconexão, né, que deveria ser o princípio da religião, que se desdobra, tem uma parte bem bacana no livro do Tirão Lubino, que fala sobre esse aspecto da evolução humana, né, que passa pelo aspecto de religião, etc. As diversas formas, né, que a gente busca essa reconexão. Talvez coloque isso como um ponto que é bem bacana isso. Mas, enfim, essa reconexão, ela nos cria esse poder de liberdade, de autenticidade, de criatividade, né? Essa volta de libertação dessa condição limitada existencial. E a gente precisa, né? E essa é a era, né? De se reconectar, né? De se voltar. E para reconectar, a gente precisa fazer um mergulho interno, né? Para reconhecer esse autoconhecimento, esse equipamento, usar de forma... Eu acho que esse momento que a gente está vivendo de isolamento forçado, né, de menos distração, de uma obrigatoriedade, não poder se envolver nesse volume de distrações que a gente tinha, de festas, etc, viagem, etc. Na medida que você é obrigado, até parece que é um movimento desse momento que a gente está vivendo, de buscar essa reinternalização para que o ser humano entenda esse movimento interno, essa condição interna, esse princípio intuitivo, essa existência de reconexão, para que depois ele volte de novo a se relacionar novamente com o mundo, porque a gente perdeu a capacidade de relacionamento, tanto que a gente está destruindo tudo de alguma forma, né? Os recursos, o nosso entorno está sendo destruído por uma profunda identificação com o que a gente cria de ideal no mundo, né? E aí essa conexão com o que a gente acha ideal está fazendo com que a gente desequilibre todo o nosso sistema de uma forma. É preciso voltar de algum jeito, forçosamente ou com consciência, é preciso voltar. E aí criar esse sistema autossensorial, né? Que é onde as respostas vão vir de forma intuitiva. Não vai ter uma construção mais idealista, mental, etc., racional, lógica, né? Que isso tudo foi da era passada, absolutamente necessário para que nos dê condição agora para a gente se libertar desse estágio de condicionamento racional. Então, essa primeira parte, né, que é esse poder, e aí a gente vai ver exatamente isso que eu comecei a falar. A gente se voltando para dentro da gente mesmo, para entender isso. Vou fazer uma interrupção, para se vocês querem fazer alguma colocação, fiquem à vontade, alguma pergunta. Acho que é bacana fazer uma pausa agora, para vocês falarem um pouco. Ficou claro? Tá tranquilo? Eu não sei, às vezes eu embalo, eu vou falando, não sei se fica meio
tem informação, ou meio confuso, não sei. Tá claro? Tá para todo mundo? Tá tranquilo? Fala alguma coisa aí. Vocês estão aí, né? Então vamos lá. Vou dar continuidade então. Se ninguém falou nada, porque tá indo tudo certo. Eu vou para a gente ir para essa segunda etapa, então, né? Que é voltando-se para dentro da gente. Você dentro de você. O que significa? Né? Tudo que existe, né, e o que vai existir está conectado numa. É o princípio da manifestação. As coisas se manifestam. Né? Nada se cria. Existe um potencial e esse potencial manifesta-se. Não tem como, né, algo lá na frente acontecer, sendo que ele não era potencialmente existente anteriormente. É o exemplo que eu já dei também várias vezes da semente. Uma semente de mangueira, ela nunca vai ser macaco e nunca vai ser abacaxi. Potencialmente, ela já é tudo. Ela é uma árvore de 30 metros, que, enfim, dá 1000 mangas, tudo aquilo já era potencialmente existente na semente. Na medida que as condições geram a possibilidade, essa semente aflora e transforma-se em uma mangueira. Assim como, né, o ser, qualquer que seja, ou qualquer existência no mundo, ela potencialmente existe e ela vai se manifestando. Então, tudo isso já é coexistente, né, coordenado e conectado. O que a gente precisa é ter a sensibilidade dessa experiência. Então, quando a gente tem essa sensibilidade, a gente experimenta essa verdade. Essa verdade é aquilo que é. Isso é uma coisa que tem no Yoga Sutra, como um dos poderes do yoga, chamado Siddhi, Vibhuti. Através da meditação, Samyama, o processo de concentração, meditação e Samadhi, né, compreensão, esses três é chamado de Samyama. O Samyama vão levando a poderes, né? Uma parte do Yoga Sutra só fala sobre os poderes do yoga. Um dos poderes é esse, né, de você conseguir conectar essa verdade. Aí aquilo que você pensa acontece. É muito confundido, né, com aquilo. Pô, se eu meditar e adquirir o poder do yoga, aquilo que eu penso vai acontecer. Então, eu quero ser rico e famoso, vou ser rico e famoso. Né? A ideia primeira é essa, né? Você realizar a ideia que você cria do mundo. E é o contrário. Né? O que acontece? Quando você desenvolve a capacidade de percepção objetiva da realidade, a realidade é uma, não é duas. Então, aquilo que você pensa é. Não tem como não ser. Então, na medida que eu olho uma coisa objetivamente da forma como é, sem contaminação, sem viagem, aquilo é o que é. Então, tudo aquilo que eu penso é aquilo que é a realidade. Não tem desconexão, não tem uma criação. Então, eu sei, né, que o desconhecido é conhecido. E que o que é desconhecido é aquilo que vem, é aquele exemplo que eu dei anteriormente. Quando você tem a nítida percepção de que vai dar certo, né? Eu estou no caminho correto e é isso que tem que ser feito. Porque eu já consegui observar aquele momento antes da contaminação mental, né? Os 9 segundos. Né? Eu já consegui ter a concepção e aquilo está profundamente estruturado dentro de mim que vai dar. Mas quando você olha todas as possibilidades, você fala, não é possível, porque nada está dizendo que vai dar. Né? Nada, não tem nenhuma coisa que diga que vai dar certo, mas o desconhecido é conhecido por mim. É interessante essa colocação que é de imagem, né? Que você sabe que é. E nesse estado de consciência, como ele coloca, né, percebe-se que o desconhecido é o conhecido, esse que eu sei que vai dar certo, era desconhecido para mim antes, né, e não tem como a minha mente calcular com o que eu sei agora. Muito interessante esse aspecto da intuição. Quando você desenvolve a capacidade de falar, é esse o caminho, é isso deve ser feito, isso deve ser feito agora. Independente da capacidade da mente calcular o que deve ser feito ou não. Porque quando ela calcula, ela já está contaminada com diversos padrões, né, e condicionamentos que a gente adquire durante a nossa vida. Quando você tem essa experiência, é o caminho. E aí eu volto àquela frase que ele colocou antes, né? Precisa coragem. Né? Coragem e capacidade de serenidade para agir de forma correta. Conhecer o desconhecido é uma experiência mística, que nos leva a ser autêntico e autossensoriais. Eu acho bacana que quando a gente conduz, né, essa compreensão da forma como a gente está indo, o aspecto místico ele sai daquela questão etérea, né, daquela existência
oculta. Até uma das coisas que é bacana, vou ver se a gente fala sobre isso, que é muito legal, né, da experiência, das 4 experiências que nos levam à expansão, e uma religiosa, uma mística, e na outra de pensamento, né, pensamento espiritual. E as 3 caminham juntos. A 4ª é a experiência, é a realização em si. Então, na medida que a gente entende que o ocultismo, o misticismo, que foi muito contaminado pelo aspecto ocidental, né? Quando o Ocidente começa a entender as coisas de forma empírica e o que é aquilo que eu posso provar, aquilo que eu não posso provar, aquilo que eu não vejo, aquilo que não existe de forma matéria simplesmente não existe, e aí entra num campo e essa experiência mística, oculta, que não existe, é uma ideia abstrata, e aí cai para um campo onde destrói toda essa experiência mística humana, essa experiência do desconhecido, que ela é em 3 aspectos: religiosa, é mística e é também no pensamento espiritual. Quando a gente nega uma existência daquilo que a gente não conhece, simplesmente descarta aquilo, e aí coloca aquilo como primitivo, que foi muito, né, uma experiência que a gente teve ocidental, de colocar as experiências que não eram provadas como primitivas, como infantis, como não existente, e quando você cai para um campo realmente formulando umas ideias mentais, é muito fácil conduzir essa perspectiva, essa destruição dessa visão mística, oculta, daquilo que a gente não tem como perceber de forma clara, mas que existe, de levar para um campo de destruição dessa capacidade humana, né? Então, o que acontece, né? A gente entendendo esses aspectos, a gente vai ver que a gente não vai ter, como ele coloca, não tem um pico profundo da experiência. Cada vez que a gente sentar e meditar, consegue conceber a ideia do mundo e todas as visões e tudo que é correto. Isso não vai acontecer. Essa é uma outra perspectiva, viagem. O que acontece muito no yoga, né? Quando você começa a buscar essa visão clara, objetiva, mas de forma mística no sentido errado, que leva a destruir essa perspectiva mística no oculto. É quando você começa a buscar sensações, experiências, quando começa a buscar viagem mental, né? E aí sai totalmente dessa questão. Então, não vai ter aquela êxtase que você encontrou a realidade do mundo. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que, na medida que mantém um fluxo constante, um treinamento mental, de aquietamento mental, não é de êxtase, não é de aparecer algo místico que vai surgir, a intuição é um ser extrasensorial que vai dizer o caminho correto da verdade humana. Não é nada disso. É simplesmente o aquietamento mental que vai vir através de um treinamento rígido, disciplinado, né? Um adestramento da mente disciplinado. À medida que eu vou aquietando, eu vou percebendo esse fluxo, essa vibração interna, né? Que vai dizendo o que é. E tem até esse poema: acima de tudo, eu sei o que é real, eu sei o que eu sou, nada mais importa. Porque quando você entra nessa frequência, né, de aquietamento e percepção da sua realidade, da existência, sem viagem, esse é um dos grandes problemas que algumas tradições, como a Kundalini, por exemplo, né, de yoga, trabalha a não admissão do uso de substâncias, qualquer que seja, tá? Por quê? Porque a substância, ela tira, às vezes, a capacidade. Então, não é nem entrando no mérito se é bom, se é ruim, se é legal, se não é, se tem alucinógeno, se não tem, se a substância leva a um campo etéreo ou não. Não é nem essa discussão. A discussão é, na medida que eu uso um artifício que eu não tenho controle sobre ele, eu perco a capacidade de observar a coisa como ela é realmente. E aí, para eu saber se é uma viagem ou se é algo realmente importante, é quase que impossível. Então, essa colocação, né, acima de todas as coisas, eu sei o que é real e nada mais importa, é quando eu entro nessa frequência absolutamente de estabilidade, né, de equanimidade. Né, e não tem viagem, não tem construção ideológica da minha mente articulando. Até a gente viu no encontro passado, uma colocação bem legal, que mesmo as grandes almas, as mais altruístas, elas são contaminadas por uma perspectiva egóica, né? Algo que engana, lá no fundo está enganando e que está me levando a uma ideia de que está tudo certo, porque aquilo para mim é melhor, né? Não é porque está tudo certo, é porque para mim defende a minha autoexistência. Então, quando a gente vive nessa frequência, nessa vibração, todos os dias, com clareza, sem viagem, é a vida yogi, né? É um ser autossensorial.
Não é pôr o pé na cabeça, não é ficar de ponta cabeça, não é, fazer as posturas mirabolantes do Circo de Soleil, não todo artista do Circo de Soleil era o grande yogi, não é isso, é a capacidade de experimentar essa percepção da alma, entendendo a alma como esse observador desse sistema, esse algo que não é a minha mente, algo que não é matéria. É sempre legal colocar isso para não cair num campo religioso, de alma, espirituoso, uma ideia mais mística, não colocando que isso é errado ou certo, que é melhor ou pior, mas a ideia de que não cair num campo de uma especulação mental, mas sempre entendendo que essa perspectiva de alma é algo que não é a minha mente. Eu consigo observar a minha mente, então existe algo que observa a mente. Eu consigo usar o meu corpo, eu consigo alterar padrões do meu corpo. Então, se existe algo que altera os padrões que observa a mente, ele não é minha mente, não é meu corpo, e isso pode ser colocado como algo que transcende a matéria. O nome que se dá, pouco importa. Mas é esse observador, né, que precisa ter a clareza de entrar nessa vibração, né, da realidade, né, da objetividade. E isso, gente, é uma coisa muito legal, porque quando você consegue ter essa perspectiva de observação objetiva, por mais difícil que seja a gente tentar, porque ainda mais a gente que é latino e tem uma existência totalmente passiva, a gente quer conexão, né? A gente quer conexão no sentido de se conectar a pessoas, a ideias e a defender, e a passividade existencial, né? Defender grupos e, enfim, né? Toda essa movimento de paixão que a gente tem, né? Mas, na verdade, quanto mais a gente se desvincular dessas ideias, da própria ideia, e conseguir observar sempre de forma de fora, que esse yoga chamado de Kaivalya, é estar fora, sempre estar fora desse sistema, observando e usando ele, e a gente colocou, acho que, se não me engano, na aula passada, né? Usar a mente e o corpo a favor dessa alma, desse observador, né? E não se entregar a esses sistemas emocionais, etc. Então, na medida que a gente se volta, né, você dentro de você, que é o tema dessa visão, a gente reconhece a nossa existência como observador. Reconheceu a nossa, reconheceu todas. Na hora que eu tenho essa clareza dessas dimensões todas, essa observação, dessa testemunha que está presa nesse sistema, eu conheço todas as outras pessoas, as outras existências. Ele percebe que naturalmente nasce o princípio de compaixão, porque você vê que existe algo que está preso a um sistema condicionado, e aquela ação é condicionada. E a ação gera uma reação. A ação dessa existência condicionada está presa à reação. Mas tem um observador ali também, que talvez ele não esteja percebendo, ele não esteja se auto-observando, mas existe, está lá, mas ele está preso no condicionamento. Então, aquela ação daquela determinada pessoa, que a gente pode julgar, como aí a gente viu, né? A natureza do mal, bem, justo e injusto, ela vai estar presa ao nível de não capacidade de observação, ao nível de envolvimento com a existência externa. E aí, quanto mais reativo ele for, mais a ação mais ela é fundamentada no sistema condicional. Não é ele, né? Não é a pessoa, não é o observador que está preso naquele sistema, é a incapacidade de percepção da própria existência. Por isso não tem como a gente fugir, né? A existência agora é buscar essa capacidade de evolução da consciência. Essa era de mega informação, a gente que é o ápice, né, que a gente está chegando dessa era que é chamada de peixes, nesse volume imenso de informações que a gente tem, esse desenvolvimento absolutamente desproporcional da tecnologia, né? A gente tem a invenção do telégrafo, rádio, televisão, em 5 anos a gente tem tudo que o mundo em 2.000 vai pegar, 1.000 antes de Cristo também, ou 3.000 antes de Cristo que seja. Os últimos, sei lá, 6.000 anos não evoluiu tecnologicamente, o que evoluiu nos últimos 50, né? 50 para 10.000. Essa capacidade inigualável de desenvolvimento tecnológico que a gente desenvolveu, né? Isso gera, logicamente, uma sobrecarga de informação. E é o que a gente está vendo agora de vários sistemas em colapso, nervoso, né? Glandular, nosso corpo não acompanha esse volume, essa mega
informação. E se a gente pensar, né, em termos de evolução, de autopercepção, de autoconhecimento, se você pegar o yoga há 4.000 anos atrás, ele sabe que é o que a gente está conversando agora, o que a gente está vivendo agora. O que mudou muito foi esse volume de informação, de tecnologia, de construção, de capacidade executiva, né? Isso mudou bastante, mas a possibilidade de autoobservação, não. Então, na medida que a gente chegou agora, nesse ápice, agora é hora de pegar tudo isso que foi construído, né, e voltar a uma natureza, a uma reconexão. É interessante isso que eu estou falando agora, gente, que não é nem uma coisa de visão de futuro, que no ponto, né, como é que chama aquele ponto de não sei o que lá que é colocado no espiritismo, não é nenhuma visão assim, mas é o simples fato de observar que o volume que levou de informação e desenvolvimento tecnológico e de ação no qual a gente está desenvolvendo, exauriu o recurso natural. Então, numa perspectiva muito concreta, né, muito objetiva, nós chegamos no limite de utilização dos recursos naturais, no volume que a gente está de consumo e de expansão de número de pessoas na Terra. Então, à medida que o número evoluiu, cresceu muito, e o consumo na natureza cresceu muito, né, de acordo com todas as nossas exigências de conforto, exauriu. Todo mundo sabe, né, que se continuar nesse ritmo, não tem capacidade de recurso natural para atender a necessidade do mundo inteiro nesse volume alto de consumo que né, vai acabar. Então, existe forçosamente um movimento natural de reintrospecção, né, de reavaliação daquilo que a gente está vivendo, dessa natureza. Então, na medida que a gente vai sendo bombardeado, né, por essa insegurança, por esse movimento todo, né, por essa perspectiva negativa da nossa própria existência, isso tudo faz com que a intuição seja absolutamente encoberta, né? É quase que um movimento contrário, a gente está quase que voltando a uma questão de sobrevivência. É interessante, né? Quero nem entrar nesse mérito porque é uma especulação, mas essa condição que a gente vive agora é uma parada, né? Deu uma parada, o mundo estava indo, é como se fosse um carro desenfreado para bater, né? E vai bater, vai bater, vai bater. De repente, a própria natureza se incumbe de parar, né? De dar um momento de parada para se reavalie nessa existência nossa, esse consumo desenfreado, essa forma de relação que a gente tem com a natureza, com os animais, com tudo que a gente está vivendo. É necessário que a gente tenha esse momento de introspecção, esse desenvolvimento da nossa natureza intuitiva real. Então, terminando, né, quando a gente se conecta nesse aspecto interno, a gente entra no fluxo da vida. Né? E aí a gente se torna, para colocar, né, pura luz de Deus. Deus, essa concepção do universo como um todo, né? Deus é tudo, né? Essa existência inteira, no qual a gente precisa se reconectar a isso. O reino da intuição não existe dúvida. Essa é uma frase de Yogi Bhajan que ele sempre usa. Né? Se você tem dúvida, não é intuição. Por quê? Porque você está desconectado. Se tem dúvida, é mental. Se tem dúvida, é uma ação de egóica. Eu estou buscando o que é melhor para mim, né, ou para o meu grupo. Isso aí já é uma questão mental, não é intuição. Intuição não tem dúvida. Intuição é aquilo que nasce além dessa concepção, essa habilidade de perceber. Né? Aí ele coloca, para os abençoados com intuição, né, você tem que ser você. No final, quando a gente gasta um tempo tentando construir uma visão das outras pessoas, né, que a gente acha que as outras pessoas a gente deve ser para as outras, a gente gasta muita energia e perde. Eu acho que até a próxima frase é isso, né, se eu não me engano. A intuição está muito associada ao chakra. Né? Se a gente fala do yoga, no aspecto da tecnologia do yoga, são meditações voltadas ao chakra da coroa, né? Que é o Sahasrara Chakra, no topo da cabeça. Então, se for buscar assim, desenvolvimento em termos de prática do yoga, esse é o ponto a trabalhar. Né? É Aya Chakra, entre as sobrancelhas, e o chakra da coroa. Então, meditação. Meditação é a capacidade, é a ferramenta que trabalha esse fator intuitivo. E aí ele fala, a intuição trabalha a nosso favor quando o corpo, mente trabalham para a alma. A alma é esse observador. Quando eu estou preso no corpo e na mente, trabalhando externamente para eles, né, para resolver o problema da minha mente ou do meu corpo, eu estou perdido nessa capacidade que no final, no yoga, é chamada de bhakti, né, essa capacidade de entrega, né, de se entregar à própria existência e se fundir, se conectar com essa existência. Então, o que a gente falou? Uma coisa aqui.
Aqui, ó, tá vendo? Tem uma frase aqui que eu deixei passar que é muito interessante, né? Essa insegurança que a gente gera quando a gente procura se reinventar constantemente para impressionar os outros. Na verdade, a gente cria um personagem, esse personagem não deu certo. Aí você reinventa e cria outro. E aí esse outro personagem, por algum motivo também não deu certo, você tenta adaptar esse personagem de alguma forma. Entende que o personagem é a profissão, é a forma como investe, é os núcleos, é o que eu faço, é o que eu leio. Tudo isso constitui um personagem. E aí, sempre a gente está se reinventando de alguma forma para tentar se encaixar, se autoafirmar. Isso gasta muita energia, e isso gasta, a gente se perde, né, nessa busca de moda constante, né? E aí a gente acaba nunca sendo verdadeiro. Esse é um ponto que até esqueci de frisar, que é bem legal. Porque, na verdade, quando você entra nesse fluxo, quando você entra nesse princípio de entrega e de diminuição de raciocínio lógico mental, e você se torna você, né? Não tem mais... Você cada vez desfaz mais o personagem. Esse é o princípio de raspar a cabeça no budismo, de usar roupa ocre e só ter uma roupa e não ter mais nada. Esses são os simbolismos que os sadhus, né, essas almas de renunciantes, eles utilizam. Né? Qual é a ideia? É despir os personagens. Né? Então, o cabelo é muito envolvido em outros aspectos, como o sikhismo, por exemplo, né? Não se corta o cabelo. O cabelo é como se fosse uma antena que você guarda. Né? Mas, independente da linha ser diferente ou não, o que se busca é se despir desses personagens. Então, se o cabelo é um fator de vaidade, né? Eu corto o cabelo. Se roupa me traz construção desses personagens, onde eu gasto energia e perco tempo tentando adaptar, eu uso uma só, uma cor só, uma roupa só, se possível, nem roupa uso. Tem muito os sadhus na Índia, né, que nem roupa usa, só usa cor pintada na linha shivaísta. Né? Então, o que acontece? Cada vez mais se purificando e se desfazendo desses personagens, desses adornos que a gente cria para interrelacionar com o mundo que gasta energia e a gente se desconecta. Cada vez se desconecta mais. Né? Então, terminando, né, a meditação é esse fator de aquietamento que nos leva a retornar no encontro, né, daquilo que é mais puro. Quando o corpo, a mente e toda a parafernália externa trabalha para esse observador, e não o inverso. Né? Na hora que eu quero ser um empresário, eu tenho que comprar gravata, caneta Montblanc, o carro X, a casa, não sei o quê, tomar uísque marca tal, percebe? Eu tenho que uma parafernália que está em volta daquele personagem, que o desprendimento de energia que eu tenho para sustentar esse personagem é imenso. Na medida que eu me desprendo de tudo isso, eu começo a voltar àquilo que eu realmente sou, né? Que independe dessas expressões que eu uso interno. Então, o que a gente falou bastante é o ser autossensorial, essa busca por pela assistência autossensorial. E o que a gente vai falar na segunda que vem é exatamente isso, né? Falar o que é esse sistema autossensorial e como é que a gente desenvolve isso. Nossa, eu falei demais. Então, vou dar uma interrompida aqui, gente. Agora, por favor, fiquem com vocês. Vocês que falem agora para esse finalzinho aí, que no final até passei do tempo. Tá tranquilo? Todo mundo conseguiu pegar isso? O negócio da intuição é bem bacana. Pode falar, Tamara, ou essa. Você falou alguma coisa? Porque não deu para escutar. Eu vi que você desligou o som aí, mas... Justamente que eu estava sem o som. Pronto, agora sim. Que para ouvir, durante a gente põe numa caixinha, só que na caixinha a gente fica sem microfone automaticamente. Eu acho que o pessoal está quieto porque é bem chocante, né? A gente para pensar. Não pode parar para pensar, né? Tem que ser automático, tem que ser em 9 segundos. Exatamente. Essa perspectiva de quando a gente pensa, a gente se embolou num condicionamento é muito, muito desconfortante, né? Como você colocou. Porque no final a gente é criado dentro das perspectivas racional, lógica, né? Demais, né? Demais. É uma coisa interessante, porque realmente, quando você coloca a mente para funcionar, ela está absolutamente contaminada, né? Com todas as ideias que a gente tem. Verdade. Pode falar. A minha mente é contaminada. A minha mente é contaminada. A sua, tanto do Corinthians e do Flamengo.
Não tem como, né? Hã? Todos nós, assim, a gente Não. age de forma... Porque é natural que a gente defenda a própria existência. É o princípio animal, né? Ninguém vai chegar e falar assim, não, eu prefiro morrer. Só os grandes santos, né? Todo mundo quer defender o personagem, as suas ideias. Que a gente até comentou no encontro passado, né? Você passa uma vida defendendo uma ideia, uma perspectiva. E aí, em algum momento da sua vida, você descobre que tudo aquilo que você pensou era bobagem. Como é que você faz? Você simplesmente fala assim, eu fui um idiota a vida inteira? A tendência a você defender aquilo que você criou é natural. É natural. Fiquem à vontade, gente. Fale Tem alguma que coisa. trabalhar muito. Tem que trabalhar muito para limpar a mente. Pra deixar a mente bem limpinha. Temos frutos. E hoje Já. foi bem rapidinho também, né? Você fez 2 em 1 hoje, eu acho. Na verdade, foi rapidinho, não. Eu passei do tempo até, mas ficou claro. Gente, Mas tá? o tema Sim. é muito grande, muito importante. Mas foi muito bom. Isso aqui eu repasso tudo de novo. E tem muito isso, tempo. gente. É isso. Agora a gente vai entrar nessa como desenvolver essa busca por esse autossensorial, né? Como é que a gente trabalha isso? Vai ser o próximo ponto do nosso encontro. Mas basicamente é isso. Se vocês não tiverem nada para Ô Danilo, pode falar. dá licença um pouquinho. Eu estou aqui tentando juntar tudo isso e de uma maneira simplista, eu falo assim, no popular eu falo que essas frases populares nos dizem muito. Quando fala que Muitas a fruta não cai longe do pé. Eu estou tentando fazer essa briga, entre aspas, com essa teoria toda, esse conhecimento, seja o que for, conhecimento, enfim, vivência que você está colocando, e essa briga, entre aspas, porque a gente vai cair perto do pé que a gente nasceu. E a grande luta, você usou uma frase bem interessante, porque a grande luta é a gente tentar observar essa queda perto do pé sem envolvimento, porque você vai cair perto do seu pé. E é o que o Wesley colocou, né? Quando se torna frustrante a gente entender que todas as vezes que a gente usa a mente, a gente está contaminado e caindo perto sempre do pé. Então, é muito bacana essa colocação que você fez, essa frase que você usou, porque ela demonstra um ponto fundamental. Nós somos humanos, nós somos condicionados, nós estamos presos a uma estrutura cultural, nós estamos... Tudo isso que a gente vive é inegável. Não tem como simplesmente chegar agora e falar assim, eu não sou aquilo que eu me construí de certa forma. Então, essa visão de que sempre eu vou cair perto do pé, ela é inevitável. O que muda? A capacidade de observação disso. A experiência que eu tenho de cair perto do pé, ou simplesmente cair e nem saber que eu sou, a árvore que eu estou, e se eu estou perto ou não do meu pé, do pé onde eu caí. Então, eu acho que a diferença é a fruta que cai perto do pé, mas nem sabe que é fruta, e nem sabe que o pé é dela, nem sabe que a árvore é próxima dela, simplesmente ela nasceu, cresceu e caiu. E o outro é a capacidade que a gente tem de observar essa experiência de ter nascido nessa árvore específica e caindo nessa forma, e como eu caí, de que forma. Eu acho que essa é a ideia da experiência da vida. É você entrar, né, na vida e observar, né, e aprender com tudo isso. E com todos os condicionamentos que a gente é impossível negar. Né? Eu existo dessa forma. É aquela coisa do chimaísmo, né? A mente, ela é o seu aprisionamento, né? Mas ela é a forma que você tem de se libertar dela mesma. Né? É usar os instrumentos que eu tenho. O grande ponto, talvez, seja a gente não se deixar se levar pela vida sem a capacidade de aprender com ela, sem a capacidade de observar o que a gente está vivendo. E senão é aquela coisa de a gente nascer e morrer, como um cachorro nasceu e morreu, como um passarinho nasceu e morreu, sem desprezar a existência deles, né, que não é melhor nem pior, mas eles não têm essa, pelo menos que a gente sabe, essa possibilidade de se auto-observar, que é humano. Isso é ser humano, isso é ser humano. Se a gente nasceu como humano e não usa aqueles 4 pontos, né? Eu tenho que autoconhecer esse equipamento, eu tenho que usar esse equipamento, né? E eu tenho que, né,
analisar minha natureza mental e natureza externa, mas eu tenho que usar. Esse é o ponto fundamental. Eu acho que esse é o ponto da era, chamando de era de aquário, né? Eu não sou astrólogo, não entendo nada disso, mas é que é o termo usado. É essa era que a gente está vivendo, é a era de usar todo o nosso equipamento. Não é usar o avião, não é usar o computador, não é usar isso tudo, eles têm as funções deles. Né? O computador vai fazer tudo o que tem de importante para a nossa existência. Agora, o meu corpo, a minha mente, como é que eu uso isso ao meu favor, entendendo que eu sou esse observador de tudo isso. Mesmo que eu caia na minha árvore, no meu mesmo lugar, condicionado, mas eu tenho a capacidade de entender o que está acontecendo, observar pelo menos. Né? Mas bem legal que você colocou isso, essa frase, não sei de onde você tirou agora esse contexto, mas foi super pertinente. Danilo, eu acho que em algum momento, talvez tenha sido você até quem tenha falado em algum momento da época que a gente estava em Guará, que tudo bem errar, mas erra sabendo, né, que você está errando, né? Não simplesmente deixa essa ideia da vida levar, né? De você ter uma noção da sua realidade e de que você está tomando aquela decisão ou você está tomando certas atitudes por conta própria e não simplesmente levado pelos gunas ou algo do tipo, né? Porque eu acho que esse é o ponto do ser humano. Essa de você pegar a teoria dos chakras, né? Esse é o ponto onde você deixa de ser animal e passa a ser humano. Quando você cria o relacionamento e a auto-observação e a capacidade de alteração de padrões, que os outros animais não têm. O macaco é macaco, ele vai fazer coisas de macaco e pronto, acabou. Aí tá tudo certo. Agora, você é humano, mas pode fazer coisas que não é de humano. Isso é muito bacana, essa perspectiva. Agora, se você é um ser humano e faz tudo que é condicionado a ser humano, você é um macaco um pouco melhor. E aí o aspecto da divindade é exatamente isso, né? Quando você observa tudo isso e aí transcende a própria existência humana. Né? Você começa a não ser nem humano mais, né? Você, em teoria, sair dessa condição de eu. Mas sem deixar de ser, né? O exemplo de Jesus é uma coisa muito bacana, né? Quando ele é pregado na cruz e olha para perdoe, não sabe o que faz, e sempre fala isso, não é o meu reino, né? Quando ele coloca isso, é uma coisa bem yogi, porque ele está no corpo humano, ele cai, ele fica bravo com as pessoas que estão na porta da igreja, se bate nele, ele cai, ele preso na cruz, sai sangue. Tudo que acontece no corpo humano, que é a perspectiva que a Regina colocou bem legal, que a árvore, o fruto vai cair perto da árvore, ele é humano. Então, tudo que está preso ao corpo humano vai acontecer. Ele sendo Jesus ou não sendo. Mas a consciência dele não. A consciência dele não está presa ao corpo. Ele consegue observar todos os movimentos, né, da fruta caindo no pé da árvore, dele caindo, dele sofrendo, dele sendo, enfim, mas não está apegado àquela situação. Tanto que ele tem a capacidade de falar, pergunta, você não sabe o que estou fazendo. Então, eu não sou o meu corpo, eu observo tudo isso que está acontecendo, mas eu não consigo me libertar do meu corpo enquanto estou livre. Muito legal essa perspectiva, que Jesus é o yogi ocidental, né? O grande yogi ocidental, porque ele é exatamente essa visão de quando Kaivalya, a consciência não está mais lá. Né? A consciência experiencia o mundo através dele. Né? Esse não é o meu reino, mas eu estou preso a ele. Então, eu acho que ele. E essa frase eu vou usar, Regina. Você vai me permitir, eu cito a sua fonte, eu sempre quando eu usar, eu achei bem colocada essa questão. A fonte foram os 9 segundos. Eu vou sempre citar que essa eu vou levar para mim, que eu achei bem colocado. Fiquem à vontade. Se alguém tiver alguma colocação. Porque na polia, né, que elas são envolvidas, então vou colocar no grupo, elas não podem perder. Faltou Elis também, que Elis também sempre tem as colocações interessantes. Mas eu achei muito interessante como você já ligou com o nosso tempo de agora, né, com essa super informação, que é mais complicado ainda para a gente chegar nessa consciência, porque a nossa persona está aí desdobrada em trocentas, nas redes, no tanto de informação que chega na gente. E aí? E aí a necessidade de disciplina e prática aumenta muito. Aumenta muito. Muito. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que é, inclusive, professora de yoga.
E aí a conversa do outro lado, não importa, e ela falou assim, não tem disciplina para isso. Eu falei, meu, disciplina é a base de tudo, você não tem disciplina para isso, você larga mão do yoga, porque não tem outra forma. A gente tem que gerar uma disciplina profunda, uma prática. E como você colocou, nesse volume de informação e loucura que a gente está vivendo, se a gente não tiver um treinamento profundo da nossa mente, do nosso corpo, a gente está entregue. Facilmente, coisa boa, a gente já rodou e não tem como. E é muito a própria forma como a sociedade está organizada, né? Ela é puramente egóica e aí, né? O que a gente faz com isso? Toda a forma como tudo. Enxurrada, né? A gente está num rio, no meio de uma enxurrada. Se você soltar, você roda rapidinho, né? Tem que ter uma força muito grande para estar segurando ali, tentando se manter estável nesse Gerando insegurança o tempo todo, né? Uma comparação o tempo todo com o lugar de vida que eu tô, E aquela frase que eu voltei lá, que eu achei fundamental, é a energia que a gente perde tentando reconstruir sempre, se reinventar sempre. Essa ideia de a gente criar novos personagens para se adaptar a esses novos tempos. Isso gasta uma energia imensa. Se a gente se perde mais... E como a gente perde energia, hein? Porque a gente está tentando... Como que gasta energia? tudo Muito te bom, perde reação, né? Você tem que reagir o tempo todo, né? Eu acho que muita energia a gente perde aí também. E às vezes você não precisa reagir, você só precisa observar. Na maioria das vezes. Amanhã, a prática de manhã, das 9 horas, vai ser uma prática bem legal. Quem não puder fazer ao vivo, claro, a pessoa trabalha, alguma coisa, tenta fazer gravado. Porque vai ser uma prática bem bacana, que é uma prática no sábado. A gente fez no final do ano passado, se não me engano, para a última prática. É uma prática completa do yoga. Pranayama, meditação, asana, kriya. É uma prática completa. É uma prática no sábado. É uma prática para se adotar como uma prática diária. Foi a última prática. Até a Regina perguntou se ia ter uma prática geral, e é essa que a gente vai fazer amanhã. Uma prática bem bacana para entender assim, é uma disciplina que eu trabalho corpo, mente, limpeza, né, o que seria uma prática diária, né, se eu adotar uma disciplina. Essa é uma prática que é completa, não é específica, é uma coisa ou outra, é uma prática para manter tudo funcionando de alguma forma. No final, primeiro comprar na EM de limpeza, é uma prática bem bacana. Quem puder fazer ao vivo ou gravado, não perde, não. Gente, é isso. Nossa, me passei pra caramba hoje. O pessoal gravado vai demandar mais tempo. Em homenagem ao Diego, que voltou, a aula foi hoje mais longa. Gente, um bom descanso para vocês. Muito obrigada. Até amanhã. Obrigada, paz e bem. Boa noite. Todo mundo. Boa Obrigada. noite. Até mais. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Renata. Até amanhã.